Este é mais um podcast e aqui estamos, EBD em Síntese Podcast. Aqui estamos nós, em nome do apoio pedagógico, Escola Bíblica Dominical, para a nossa lição de número 8, que tem como tema central o avivamento espiritual no mundo. E eu, desde já vou transferindo para a irmã Manuela, a irmã Rosimar, a irmã Manuela vai falar um pouco, citar os objetivos das lições e também, aproveitando, já vai trazer a nossa primeira dica pedagógica e, em seguida, vamos ouvir a irmã Rosimar. E você já deixe o seu like, já deixe o seu comentário e que o Senhor abençoe a sua aula. A irmã Manuela. A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um momento pedagógico. Hoje, nossa lição 8, Avivamento Espiritual no Mundo. Essa lição é a nível de conhecimento geral, eu acredito que é de fundamental importância para toda a igreja, porque é algo que a gente muitas vezes fala pouco, pouco se conhece sobre esses acontecimentos do mundo. E aí, por isso que os objetivos da lição é, primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel, e aí a lição ela vai se deter ao capítulo 37 e 47, de Ezequiel, identificar os grandes avivamentos no mundo e mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Então, para iniciar, a sua aula, apresente o título, faça a lição e até questione os seus alunos, Aquilo que Deus fez lá no Vale de Ossos Secos, Ali a imagem das águas, quando mostra Ezequiel, é possível ainda acontecer? E aí, que características são necessárias? Ao longo da lição, a gente já estamos na 8ª lição, então já foi ressaltado durante as lições anteriores alguns aspectos essenciais, para que haja um avivamento espiritual. Então, você já pode começar questionando ao seu aluno o que foi necessário, ainda é possível isso acontecer, nos dias de hoje? Então, questione o seu aluno, não só sobre isso, mas também pergunte, e vocês, alunos, conhecem algum avivamento que tenha acontecido no mundo, ao redor do mundo? Se você conhece, como aconteceu, onde começou, como foi. Caso seus alunos não conheçam, é importante, professor, você dedicar um tempo antes de estudo no seu planejamento e já levar alguns, anotados, como, por exemplo, o do País de Gales, que aconteceu no século XIX, entre o período de 1904 e 1905, o da Rua Azusa, que aconteceu no dia 14 de abril, no período de 1906 até 1915. Então, começou com uma pessoa ali e foi chamando, trazendo mais, e é isso que o avivamento faz, na nossa vida, no mundo. Em Toronto, no Canadá, também no dia 20 de janeiro de 1994. Então, você pode pegar, esses são, alguns que eu trouxe, mas você, professor, pode pesquisar mais e levar mais para os seus alunos, caso eles não conheçam nenhum. E caso eles conheçam, você pode estar agregando, acrescentando esse conhecimento a mais. E como dinâmica, para iniciar, é interessante fazer uma analogia, pegando, eu já até falei algo parecido, mas essa é um pouco diferente. Essa você vai precisar de uma vela e de uma caixa de fósforo. E aí você pode só convidar 2 alunos, no máximo ali 3 alunos, mas caso você queira que toda a turma participe, não tem problema, é só levar a quantidade de fósforo suficiente para cada aluno. Porque a vela, você levando a vela, você vai acender a vela, e a vela ela vai representar, ali Jesus, que é a fonte, que nos deu o Espírito Santo, e aí essa fonte de avivamento. Então, ela sempre vai permanecer acesa, porque é vela. Mas a partir do momento que você pega a vela para acender um fósforo, aí o que você tem que dizer aos seus alunos? Você vai acender e eles não podem deixar apagar, E aí você sabe que é impossível, por maior que seja o fósforo, essa chama ela não apagar.
Mas o que que isso representa, né, para nós? O fósforo, seja pequeno, até médio, né, aqueles maiores também que tem, independente do que você leve, né? É importante que você acenda esses. Caso você queira que cada aluno, né, da sua classe acenda, então leve também um para cada. E aí, sempre lembrando, né, que a vela ela vai representar, né, Jesus, e que ele tem a chama que nunca se apaga, né? E que acende em nossos corações essa chama. Glória E a Deus. começa, né, em qualquer lugar do mundo. Começa na sua casa, começa com você, na sua família, e ali você vai agregando, né, conduzindo, né, para mais pessoas. Então, como aplicação, né, seria Deus o nosso condutor maior, né, desse avivamento, e que pode acender a chama em qualquer pessoa. E o mais importante é que, partindo dele, né, essa chama não se apaga, mas para isso precisamos permanecer fiéis nele, né, isso é o mais importante. Que mesmo que a gente queira, o aluno, por exemplo, pode querer lá até queimar os dedinhos, as pontas do dedo, querendo que a chama não apague, mas sozinhos nós não conseguimos, né? Nós precisamos de Deus, do Espírito Santo, para que permanecemos fiéis, né, até a sua vinda. É isso. Irmã Manuela, irmã Sim, Manuela, eu posso pegar uma ponte da sua dica pode, com e certeza. só para dar mais um preenchimento, Sim, com certeza. porque no caso é a mesma dica. A minha é parecida, mas daqui a pouco eu falo. Eu só quero aproveitar a sua, porque eu achei muito interessante. Cada aluno ia acendendo uma chama, né? E como na lição anterior eu falei, aconselhei, trouxe aqui uma dica para que o professor pudesse pedir a um aluno que lesse a leitura bíblica, né? A base, então poderia ser feito a mesma coisa. O aluno ia ler a leitura bíblica com uma e o outro ficaria com uma vela. Olhe só, quando ele falasse assim, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos, aí um acenderia a vela com o nome osso. E quando a chama vai, quando Deus começa a trabalhar, a chama vai se acendendo. Era o primeiro passo da vida. Osso. E olhei, e eis que vieram nervos. Outro acenderia e colocaria o nome nervos. E cresceu a carne com outra vela acesa. E assim sucessivamente, até que chegasse o sopro do Espírito. Quando o sopro do Espírito, que o sopro é vida, não é isso? Sim, É vida porque quando o Senhor criou o homem, ele soprou vida e ele soprou o seu espírito. Então, quando, até aquele versículo que fala sobre o sopro, os alunos iam observar que já tinham muitas velas acesas. amém. Glória a Deus, né? E a irmã Rosimar, Graças a Deus, que dica maravilhosa, né? E vai ser uma interação muito grande, tenho certeza, viu, professor? Vai ser um Essa dica movimento. vai ser um movimento, já estou visualizando. agora é a mesma coisa, né? Só que eu fiz com balões, e daqui a pouco eu mostro para vocês. Ok, queridos, é, a dica hoje é o assunto da nossa lição, um assunto maravilhoso, né? O avivamento espiritual no mundo, né? O despertado, despertamento. Olhe, nós precisamos a cada dia de um reavivamento, uma necessidade urgente e atual, né? Da Igreja do Senhor. O que Deus fez no tempo de Ezequiel pode fazer hoje. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, né? Nos séculos XVIII, XIX, XX, né? Por intermédio, né? De um movimento pentecostal. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37, né, e 47, veremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. O que significa Pentecoste? É muito interessante
que nós venhamos falar para o nosso aluno, professor, o que é Pentecoste, né? Nós sabemos que o Pentecoste, ele procede originalmente, desde a festa judaica chamada de Festa das Semanas, né? É muito interessante passarmos essa curiosidade para o nosso aluno, né? Que essa festa era comemorada 7 semanas depois da Páscoa. Isso aí é um assunto que o professor pode estar fazendo até uma caixa de memória na sala, uma caixa embrulhada de papelão, e trazer essas informações, essas curiosidades para o seu aluno. O que é Pentecoste? É muito interessante quando a gente fala sobre avivamento, né? Professor, nós sabemos que a lição 8, ela nos traz um desafio de identificar os grandes avivamentos no mundo, né? E apresentar, né, que mudam, apresentar que mudam o rumo da história, né? Então, nós sabemos que, eu quero colocar hoje aqui uma dica pedagógica para você, professor. Essa dica ela será dividida em 2 etapas. A primeira vai ser um estudo dirigido, que eu acho muito interessante, e a outra vai ser uma linha do tempo. Então, iniciar com o estudo dirigido sobre assuntos do avivamento no mundo, entre os séculos 18, 19 e 20. Dessa forma, o aluno aprende, né, com certeza, a selecionar quais partes do conteúdo são mais importantes, porque quando nós passamos um estudo dirigido para o aluno, é muito interessante, né? Porque ele tem a oportunidade, né, de selecionar quais partes do conteúdo são mais importantes, né, passa por um processo de organização, e, enquanto isso, ele desenvolve habilidades, né, de investigação, de síntese e de interpretação. É muito interessante, professor, ser feito um estudo dirigido com o nosso aluno. Nós sabemos que, nessa atividade, o professor ele ocupa um espaço de guia, né? E ele pode passar os conteúdos já fragmentados, com propostas prontas para o seu aluno, um estudo dirigido já pronto, como, por exemplo, a parte 1 do conteúdo X será uma leitura, você pode já passar, direcionar este conteúdo, esses textos para os seus alunos. A parte 2 será um questionário, na parte 3 já será feito um processo, né, de autocorreção, né? Ou o conteúdo pode ser dado na íntegra, né? E o aluno determina o percurso, sempre com a supervisão do professor. Com certeza, ele vai ter mais interesse, né, em um aprendizado eficaz. Nós sabemos que o estudo dirigido é uma forma de aprendizagem ativa, né? E tem incorporado cada vez mais as tecnologias educacionais em suas etapas. Então, feito esse estudo dirigido, o aluno teve conhecimento do assunto, ele vai ter uma outra etapa da atividade, que será a linha do tempo. Então, essa linha do tempo será os grandes avivamentos na história, né? Então, ele vai fazer uma linha do tempo, pode ser uma atividade em grupo, que o professor pode estar fazendo essa atividade em grupo, porque vai ficar uma atividade mais prazerosa para os alunos, né? Então, pode ser feito o tema, avivamentos que marcaram a história, né? Os grandes avivamentos no mundo, no caso, na Alemanha, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. Então, ele vai falar sobre, essa linha do tempo vai ser, no século XVIII, os avivamentos ocorridos no século XVIII, né? No século XIX, no século XX. Então, com certeza, essa atividade para os alunos vai ser uma forma que eles vão estar participando, vai ter uma participação ativa do aluno, né? E essa linha do tempo, ele vai expor na sala. Eles podem confeccionar da forma que eles quiserem, em forma de grupo, com certeza, os alunos vão interagir, o professor pode orientar os alunos que, com essa informação que eles pegaram do estudo dirigido, e na conclusão da linha do tempo, com certeza, ele vai poder expor, o professor pode dar oportunidade aos grupos, cada grupo vai expor o que pesquisaram, o que foi colocado na linha do tempo, de acordo com o século, e, com certeza, professor, você vai observar que seu aluno ele vai interagir com o melhor conhecimento.
Amém. Um estudo dirigido para ser trabalhado em sala de aula é algo maravilhoso, É porque verdade. eu sou muito a favor das metodologias ativas. Os alunos, eles são bem participativos, eles sentem o gostinho do fazer e aprender, não é isso? Exatamente. Então, abrace essa metodologia, esses métodos que são conhecidos como metodologias ativas, em que você vê o seu aluno em sala de aula participando com você e com o seu colega do lado. Então, o estudo dirigido é algo maravilhoso. É verdade. E a dica que eu venho trazer, a irmã já falou aqui, está nos objetivos, que um avivamento está nos objetivos também, que um avivamento, ele muda uma história. Muda completamente uma história. Foi o que aconteceu aqui com a visão, né, do profeta Ezequiel, e ele teve uma visão de quê? Da vida espiritual de Israel. Estavam secos, sem vidas. Como eu estava falando ainda há pouco na dica da irmã Manuela, sopro é vida, é espírito, é isso, a chama acesa, ela muda, como aconteceu aqui e ali, mas vai acontecendo, foi como a visão que ele teve, né? De um grande cemitério, imagine, como um cemitério de ossos, e é assim que é a vida do cristão ou daquele que não é cheio do Espírito Santo do Senhor. E para isso eu trouxe aqui para você uma dica bem parecida com a dica da irmã Manuela, só que com balões. Você vai utilizar balões, né, e barbante. Também vai fazer a mesma coisa que eu falei ainda há pouco e também na lição anterior. Você vai pedir para um aluno fazer a leitura bíblica em classe. Olha só que interessante, eu vou mostrar para vocês porque eu já montei. Então, Ezequiel 37, a leitura bíblica em classe, tá? Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, mas é bom que você leia os versículos anteriores, que ele fala que viu um vale, olha só, de ossos secos. Eu prendi aqui alguns balões, né? Como se fossem vales de ossos secos, balões sem vida. Aí, ó, ele diz, profetizei como ele me deu ordem. Ele viu e depois profetizou como ele me deu ordem, né? E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço. E os ossos? Aí eu fiz aqui, ó. Aqui está o cemitério de ossos secos. Aí aqui, ó, quando começou a aparecer osso, a irmã mostrou as velas, né? Mas eu coloquei aqui um balão já semi-cheio, né? Depois, os ossos foram os nervos, depois a carne, a pele, aí, olha só o cemitério seco e o que começou a aparecer depois da profecia, da promessa. Mas estava faltando alguma coisa. O que estava faltando? O sopro do Espírito, que é vida. Aleluia. Para que essas bolinhas aqui pudessem ficar mais cheias, ficarem vivas. E, além de vivas, terem belezas. Porque quando nós estamos cheios, nós estamos com vidas e embelezados, não é isso? E com o sopro, olha que coisa linda, olha a diferença, professor e professora. Vamos ver, ó, a diferença do cemitério, quando começou a aparecer osso, carne, nervo. Aí, olha só, para onde é que a gente vai?
Quando nós vamos para uma festa, imagina um culto, uma festa de crianças enfeitado com bagulhos assim, qual é a beleza que tem? Nenhuma. Então, faça essa dinâmica, essa reflexão com os seus alunos. Você pode embelezar, o mundo fica embelezado quando ele é avivado, quando ele tem o Espírito Santo sobre ele, sobre a terra. Então, ó, olha, a beleza mudou até de cor, vocês observaram, meninos? Até as cores, quando veio o sopro do Espírito, aí a história mudou, né? Então, aproveite, professor, é muito bom trabalhar algumas dinâmicas de reflexão, é muito bom fazer estudo dirigido, mas não deixe de mão de fazer a dinâmica, porque uma dinâmica, ela passa todo o conteúdo, eu sempre falo isso, lembro para o professor, a dinâmica, ela passa o conteúdo de uma forma colorida na mente do aluno, né? Ativa, né? Isso mesmo. Ele tem uma visão panorâmica, a partir daquela dinâmica, ela traz para o aluno uma visão panorâmica da lição, e depois que você trabalha a dinâmica, você pode trazer o conteúdo, se aprofundar no conteúdo, porque ele não vai se perder, e nele vai ficar sem entender o foco da lição, porque ele entendeu através de uma dinâmica. Ele vai só mastigar durante a aula. Então, eu espero que você tenha gostado das nossas dicas e que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério e volte na próxima lição. Eu continuo pedindo, compartilhe, deixe seu comentário, tá? Indique também para o seu professor, para outros professores, também para os alunos, porque eu acho que eles iriam gostar de assistir. É um podcast que nós trazemos aqui dicas pedagógicas para você trabalhar em sala de aula com os seus alunos. Amém, uma boa aula, querido professor. Somos gratos, né, ao pastor por esta oportunidade de estarmos aqui com vocês. Fiquem com Deus, uma boa aula. Amém. A você, professor, Deus abençoe a sua aula, os seus alunos, que Deus continue abençoando o seu ministério. Glória a Deus. E a paz do Senhor.